Irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa, que estamos juntos em torno da palavra e que bom podermos meditar, né, ler a palavra. Tá aqui já nosso pastor Edilson, glória a Deus, Cris, Renatinha, bênção meus irmãos, a Andressa, nossa irmã B. Tem alguns nomes que não aparecem, tá, irmãos? Mas os que vão aparecendo aqui, Nalda, paz do Senhor, meus irmãos, que bom estarmos juntos. Hoje, eu sempre, né, irmãos, quando nós vamos avançando na leitura bíblica, isso vai trazendo uma alegria para o meu coração, porque estamos no propósito, né, de ler toda a Escritura, e Deus tem falado conosco, né, e tem feito isso todos os dias, às 6 horas da manhã. Então quero já deixar esse convite a você, né, ter esse propósito, né? Não vamos procrastinar. O tempo com a palavra, o tempo de oração, é entre 20 e 30 minutos que nós nos debruçamos sobre o texto bíblico e tem sido abençoador. Amém, meus irmãos? A nossa leitura de hoje são 4, né? Hoje aumentou um pouquinho lá no nosso plano de leitura. Faz tempo que eu não falo isso, tá, irmãos? Nós usamos a YouVersion, né? Tem uma, se você entrar lá no seu aplicativo e colocar YouVersion, você vai ter a Bíblia que eu tenho usado, né? Tem várias versões lá, a que mais você se identificar. Eu tenho usado a NVT, e lá tem um plano de leitura. Depois eu vou colocar o plano de leitura se os irmãos quiserem, né? Mas nós já estamos ali no dia 76, irmãos. Maravilha, né? Ali todos os dias, então são 76 dias em torno da palavra, tá bom? Mas você também pode fazer isso acompanhando por aqui e vai dar no mesmo, tá bom, meus irmãos? Pati, bom dia. Pati também, 2 Patis, glória a Deus. Irmãos, ontem nós terminamos falando, né, sobre Moisés recebendo a orientação do Senhor para levantar juízes, né, novos juízes para, quando entrasse na terra prometida, ter pessoas que ajudassem, né, nas causas, nas situações. Vamos entender aqui o cenário, tá, irmãos? Deus está constituindo uma nação. E, como uma nação, situações acontecem, né? Eles eram já mais de 1 milhão de pessoas. Então, é necessário que tenha alguém ali, em algum momento, para olhar o que um está dizendo, o que o outro está dizendo, e olhar com base na lei o que deveria ser feito, né? Então, Deus pede que levante juízes, e Deus coloca algo, olha, eles vão julgar, e os juízes terão que ter uma posição, ser imparciais, não aceitar suborno, né? Porque o suborno, irmãos, ele cega os olhos dos sábios e corrompe as decisões dos íntegros. Então Deus estava dizendo isso. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, precisamos aplicar isso, né, irmãos? Em alguma escala, Deus vai nos colocar nessa posição de liderança, e nós não podemos aceitar suborno, precisamos ser íntegros em nossas ações. Amém? E aí ele vai começar orientando o povo. Em Deuteronômio 17, capítulo 1, ele diz assim: não sacrifiquem ao Senhor seu Deus. Perdão, nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus, pois bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. O texto aqui, irmãos, está apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito. Então, nós não temos como, né, com os nossos pecados, com as nossas falhas, oferecermos algo perfeito. Mas Cristo foi a oferta perfeita pelo pecado, né? Então, ele se entregou. Mas o desejo do Senhor é que sejamos santos, né? Então é importante olharmos para isso com esse olhar. O que Deus está instruindo o povo, irmãos? A viver em sociedade. E Deus está construindo um sistema judiciário para a época, né? Então quando ele está dizendo aqui, é uma continuação do que nós lemos ontem. Então Deus está colocando regras de conduta e colocando penas que, em caso de falha, seriam aplicadas, né? E aí uma das coisas que Deus exige, irmãos, é que uma acusação, alguém que for acusar alguém, não possa fazer isso só com a sua palavra. Precisava ter testemunhas, né, para comprovar aquilo que aquela pessoa estava falando. Aqui o que nós só precisamos ter cuidado, irmãos, é que muitas vezes nós assumimos uma fala de alguém, e Jesus vai falar isso também quando um irmão errar contra o outro, né? Porque a pessoa falou e aí fica aquele disse que me disse, né? Então não, quando tiver alguma situação, que você não fique com o seu coração duvidando, né, questionando, mas que no nosso coração haja paz, né, para identificar e olhar e falar, olha, isso aqui é fato, é verídico, né? Testemunhas que comprovam isso? Se houver, aí você vai tratar o caso.
Amém, meus irmãos? Então, nós estamos olhando aqui no aspecto de lei, e é importante observarmos. Uma das coisas que Deus exige, irmãos, também, é uma das coisas que a palavra, isso aqui eu já comentei. O texto ele vai falar também, irmãos, quando tiver uma situação difícil, uma Cida. Porque existem situações complicadas, preste atenção, ó, Deuteronômio 17:8. Eu vou ler a cadeia dos textos, aí vai ficar mais fácil. Deuteronômio 17:8, 11 e 13, olha só. Se um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo, uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre tipos diferentes de agressão, levem esse caso ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Aí ele vai falar no 11. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não faça modificação alguma. E o 13. Então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. O que o Senhor estava aqui, irmãos, mostrando? Ele estava dizendo, organizando como deveria ser, né, Tânia, esse processo de lei. Então, irmãos, é isso. E aí, irmãos, hoje numa época, irmãos, que nós estamos olhando para o nosso país e isso aqui está no auge, né, irmãos? Você ligar sua televisão hoje, é isso. Nós sabemos até os nomes dos juízes. Por quê? Porque, irmãos, eles estão no centro ali de uma discussão de crimes e coisas que acontecem. E o que a Bíblia fala? Tá vendo? Quando uma nação, irmãos, tem Cristo como Senhor, vai tudo bem. Por quê? Porque ela ia olhar para este princípio, né? E aí o princípio é que sejam honestos, né? Na hora de fazer isso. Então, né, de dar os vereditos, olhar com justiça, ser imparciais. Então era isso que Deus estava ali orientando o povo, né? Então, eram situações difíceis, né, irmãos? E nós vamos ter N situações, né, irmãos? Mas nós precisamos orar pelo nosso país. Que na hora que eu li isso aqui, falei, Deus está trazendo para nós estudarmos isso hoje, porque Deus quer que nós oremos pelo nosso país, pelo poder judiciário que precisa julgar com zelo, né, com imparcialidade, servir como exemplo para a sociedade. A palavra também, irmãos, ela vai orientar quando nós formos tratar algum rei, né? Ela vai orientar como rei, mas eu quero trazer aqui qualquer liderança, porque em alguma esfera, irmãos, nós somos líderes em alguma coisa. Ou você é o líder na sua casa, ou você é o líder no trabalho, ou você é o líder na igreja, ou você precisa cuidar da sua própria vida, liderar a sua própria vida. Nós somos líderes em alguma escala. E o que o texto vai dizer, irmãos, é que, primeiro, né, ali ele estava definindo as regras para a nação de Israel, então tem coisa que, como os irmãos já aprenderam, não se aplicam para nós. Então ele vai dizer assim, olha, que não poderia ser um estrangeiro rei sobre eles, tinha que ser um israelita. Perdão. Ele não poderia ter muitos cavalos, ser uma pessoa muito próspera, não era o objetivo, né? E aí eu vou ler um pedaço aqui do texto, vamos ler, ó, Deuteronômio 17, capítulo 17, olha só. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes e levitas. Trará essa cópia sempre consigo, e lerá todos os dias, enquanto viver. Assim aprenderá a temer ao Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos dessa lei e desses decretos. Isso o impedirá de se tornar orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie, por menos que seja desses mandamentos, e garantirá que ele e os seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Você está entendendo, irmãos? Olha o que Deus está dizendo. Olha, quando você levantar um rei, ele precisa ter esse cuidado. Agora vamos trazer isso aqui, só uma explicação, tá, irmãos? Quando ele fala aqui de várias esposas, naquela época o povo tinha a poligamia, tá? Nunca foi o desejo de Deus, e Deus está aqui dizendo, olha, que o rei não tenha muitas esposas, né? Mas era uma realidade local, né? Isso nós vemos que não se aplica na nova aliança. Mas aqui só explicando para os irmãos. Mas Deus está explicando qual é a postura, irmã Sônia, que eles deveriam ter. E não poderia ser alguém apegado, irmãos, à riqueza, sabe? E aqui o ponto mais importante, irmãos. Ele precisava meditar na palavra todos os dias.
ler, aprender, sabe? E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Irmãos, para você liderar bem qualquer área da sua vida, seja no trabalho, seja em casa, no que for, irmãos, você precisa olhar para a palavra. É isso que ele estava dizendo. Você tem que tratar as pessoas da mesma forma que o Senhor quer, como se você tratasse a si mesmo. Pode ver que o texto diz assim, ó, você não pode tratar, mesmo sendo rei, que é uma posição que você vai ter, com superioridade. Porque você está ali para servir os seus irmãos. Por mais que você recebeu o poder, né? O poder para dizer vai, volta, né? Você tem uma posição de liderança, mas a posição de liderança nos coloca na posição de ser servos. Isso precisa ficar claro no nosso coração, irmãos. Então, quando nós olhamos para isso, né? Quando nós olhamos para a palavra, irmãos, nós precisamos olhar se nós estamos sendo bons líderes, né, naquilo que lideramos, e também, irmãos, orar pelos nossos líderes, que cumpram a palavra, que sejam pessoas que amam Jesus e que meditem nessa palavra de dia e de noite, principalmente quando estivermos falando no aspecto religioso, na igreja, na vida comum da igreja, né? Então nós precisamos olhar para isso. Avançando aqui, irmãos, no capítulo 18, o Senhor também está orientando novamente sobre as ofertas aos levitas, né, que não tinham herança, e o Senhor deixa claro, né, que os irmãos precisariam entregar a porção que eles se alimentariam. E aí Deus vai falar em detalhes o que eles iriam comer, mas eu peguei aqui o versículo 1 e 2, Deuteronômio 18, 1 e 2. Lembre-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança, entre outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é parte que lhe cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é a sua herança, conforme lhe prometeu. Então, irmãos, aplicando isso aqui para as nossas vidas, né? Nós estamos aqui no serviço do Senhor, amando Jesus, né? É claro que esse texto, da forma que está, não é o que se aplica, né? Não é exatamente da forma que está aqui. Nós estamos falando de uma outra época, mas o conceito, o princípio, sim. Então o Senhor, ele sempre vai reforçar em várias situações a importância de contribuir, né? É algo que é importante notarmos, irmãos. Olha só, nós estamos lendo a palavra. Quantas vezes nós falamos desse assunto? Nós lendo a palavra, né? Estamos aqui, ó, pegando a palavra e lendo ela na íntegra. Quantas vezes Deus orienta? Por que Deus faz isso? Porque o nosso coração, irmãos, ele é inclinado para a avareza. O nosso coração é inclinado para a avareza. E o que é a avareza, né? É o apego excessivo ao dinheiro e aos bens, irmãos. Então, se depender de nós, nós somos apegados a isso. E Deus, ele está dizendo, olha, não seja apegado. Então, ou seja, se Deus prosperou você, pegue e entregue para o alimento do levita. Era isso, Deus construiu, Deus poderia ter dado a herança para eles, mas Deus constrói isso dessa forma para que o nosso coração seja um coração pronto a abençoar. Amém, meus irmãos? Que isso caia no seu coração todas as vezes que você ler. Isso Deus está nos ensinando. Fuja da avareza, fuja do apego excessivo aos bens. Então nós estamos lendo a palavra na íntegra, pura e genuína. Amém, meus irmãos? Que isso fique claro no nosso coração. E também, irmãos, Deus nos chama a santidade. E ele vai falar que tem coisas que são detestáveis aos olhos do Senhor. Preste atenção, ó. Deuteronômio 18, 10 e 12. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação. Preste atenção. Use encantamentos, intérpretes agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. E justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis, que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Daí, olha só, preste atenção, meus filhos. Nós vivemos hoje em sociedade, né? E você sabe, irmãos, que quando nós olhamos para esse texto, né, você vai ver pessoas que praticam coisas que nós estamos vendo aqui. A Bíblia vai falar, irmãos, e você vai notar que coisas que estão aqui, lá no Novo Testamento, ele vai falar que quem pratica isso aqui não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, o que nós precisamos tomar cuidado?
que às vezes o nosso momento de fragilidade, e todos nós passamos, você vai ter um amigo do trabalho, você vai ter alguém, sua família, que vai querer te orientar para essas práticas. Vai falar para você assim, olha, e eu vou pegar um caso comum, irmãos, porque eu já ouvi algumas vezes. Uma pessoa que às vezes, ela perdeu alguém querido. Perdeu um pai, uma mãe, um filho, né? E, irmãos, nunca é uma situação fácil. Alguém que você amava muito. E aí, irmãos, no seu momento de fragilidade, alguém fala assim, olha, eu vou te levar num lugar e a pessoa vai consultar essa pessoa para ela falar que ela está bem. Não é assim? E aí, às vezes, você vai lá, irmãos. Mas o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo, irmãos, para você não fazer isso. Que isso não agrada ao Senhor. Então, irmãos, se a Bíblia está dizendo, e nós confiamos que essa é a palavra de Deus, não faça. Não procure. Não vá, irmão, seu filho está doente, não vai lá, irmãos, na simpatia. Não vai lá, irmãos, na benzedeira. Não. Olhe para a palavra, irmãos. Olhe para a palavra. Tome cuidado, irmãos, com essas práticas, com bruxaria. Às vezes a pessoa fala, olha, não, vamos lá, é só coisas boas. Irmãos, eu não estou aqui julgando ninguém, mas eu estou olhando a palavra que eu creio e preciso vivê-la, né? Então, eu não creio da mesma forma, então eu preciso praticar aquilo que eu creio. Amém, meus irmãos? Olhe para isso com cuidado, irmãos. Sabe? Não se envolva em bruxaria, em feitiçaria, procurar médios, irmãos. Não se envolva em rituais para conquistar coisas, para trazer pessoas, para amarrar pessoas. Tomem cuidado, irmãos. Blinde o seu coração. Olhe para a palavra. É a palavra que está nos orientando. Amém, meus irmãos? E ela é genuína. E nós precisamos olhar para ela. Deuteronômio, olha o 13 e o 14. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a consultar, consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Amém, meus irmãos? Então, por que o povo estava saindo, irmão? Porque não reconheciam Deus. Não reconheciam, então, eles estavam sofrendo, as nações. Israel ia tomar posse, por quê? Porque era um povo que não obedecia à voz do Senhor. Então nós, irmãos, precisamos obedecer. Né? E aí eu preciso explicar algo, irmãos. Na época, né, Deus usava o ministério profético para falar com o povo. Ou seja, né, vinha um homem, recebia a revelação de Deus e passava para o povo. A palavra do Senhor vai dizer em Hebreus, irmãos, que isso se cumpre hoje no Filho. Que Deus falava de muitas formas no passado, mas hoje ele fala através do seu Filho, que é Jesus. E o Espírito Santo que está em nós. Então a palavra já está fechada, o cânon bíblico. É o que nós cremos. E aí um dia nós podemos falar disso com mais calma. Então, irmãos, quando alguém tem o dom de profecia, né, como identificar? Como nós podemos identificar? Falar assim, olha, essa pessoa aqui, ela trouxe uma palavra profética, porque nós cremos nisso, né, irmãos? Nós cremos por causa da palavra que diz, né, que a uns Deus deu o dom de profecia, né? E aí como saber se vem de Deus ou não, irmãos? E a palavra vai dizer, né? E aí, claro, tá, irmãos? Nós cremos. Nós não somos irmãos que achamos que esses dons cessaram. Acreditamos que Deus fala, primeiramente pela sua palavra, tá bom? Mas Deus pode sim levantar alguém para trazer uma palavra profética. Mas vamos lá, vamos olhar para isso. Deuteronômio 18, 22. Olha o que a palavra diz. Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que essa mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Então, irmãos, quando alguém profetizar algo, né, e aí a pessoa, né, fizer isso de forma constante, não cumpriu, irmãos, essa pessoa não está falando em nome do Senhor. Você está entendendo o cuidado que você precisa ter, irmãos? Não, pastor, mas quando vai acontecer? Meus irmãos, tomem cuidado. Né? Estou aqui orientando pela palavra, para que você não fique, irmãos, andando por um lado por outro. Eu vou ali porque tem a irmã a missionária, o irmão, o outro. Irmãos, primeiro a palavra. E se Deus desejar usar alguém, um dom de profecia, fique tranquilo, porque ele vai falar e vai se cumprir. Agora, se não se cumpriu, irmãos, fique tranquilo. Aquela pessoa falou o que ela achava. Amém, meus irmãos? Que isso fique claro no nosso coração, para que não haja bagunça mais no nosso meio nesse respeito. E no nosso respeito, lidemos com isso com seriedade, porque o que Deus está falando conosco é através da palavra. E ela é suficiente. Agora, se Deus quiser trazer algo que confirme a palavra no nosso coração, aí fique em paz. Deus vai fazer isso cumprir na sua vida. Amém?
Glória a Deus. No capítulo 19, irmãos, o Senhor orienta o povo sobre as cidades de refúgio para que as pessoas que acidentalmente cometeram algum crime. Então, um crime culposo, né? A pessoa cometeu um crime ali, o crime culposo é aquele que não tem intenção, né, irmãos? Vamos dar um exemplo. Você está dirigindo e aí, irmãos, no momento ali de desatenção, atropelou alguém, né? E a pessoa veio a falecer. Às vezes você, puxa, foi num momento de desatenção, né? Tava ali, ou então, sabe, espirrou e quando olhou, né? Então, num caso como esse, né, irmão, se acontecesse, eu estou pegando um exemplo, a pessoa não cometeu um crime, felizmente a pessoa veio a óbito, mas a pessoa não tinha culpa, então separava um lugar para essa pessoa ficar. Então, o que a Bíblia está explicando era isso aqui. E aí, para quê? Para que a pessoa não se vingasse, porque quem vingava a pessoa morta era o próprio familiar naquela época. Não tinha a polícia, né, irmãos? Era o próprio familiar, né? Ou as testemunhas que viram o crime, se caso fosse um crime, né, onde a pessoa fez por intenção, doloso, né? Então, nós precisamos olhar para isso com fato histórico, tá, irmãos? Então, só entendendo aqui o que a Bíblia está dizendo, porque hoje nós temos o nosso próprio sistema de justiça e precisamos olhar e respeitá-lo. Amém, meus irmãos? Deuteronômio 19:14 tem um outro ponto aqui que eu queria olhar com os irmãos. Olha só, quando tomarem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança, jamais roubem terras de outros, mudando de lugar os marcos de divisa que seus antepassados colocaram. Vamos aplicar isso para a nossa vida, irmãos? Irmãos, nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que Deus está nos dando. Porque o que ele está dizendo aqui? Você tinha a sua propriedade, aí você ia lá, pegava a divisa e aumentava de lugar para aumentar a sua terra. O que é isso, irmãos? É amor ao dinheiro, irmãos. É amor aos bens, é avareza. E a avareza, irmãos, é o problema de muitas pessoas. Às vezes querem ter, fazem de tudo para ter, sabe, irmãos? E às vezes abrem mão de princípios. Nós não podemos, irmãos, entrar por este caminho. Esse caminho é caminho de destruição, irmãos. Nós precisamos orar para que Deus transforme, se caso isso está no nosso coração. Não está errado, irmãos, você querer prosperar. Está errado você querer prosperar a qualquer custo. Entendeu? Querendo, irmãos, às vezes se comparar. Comparação é algo maligno, irmãos. Esteja satisfeito com aquilo que Deus deu para você e queira prosperar com o seu trabalho, né? E Deus vai dando cada dia mais, acrescentando na sua vida. Amém, meus irmãos? Que isso caia no nosso coração. E já caminhando aqui para o fim, no capítulo 20, o Senhor está também orientando o povo como eles deveriam ir à guerra. Então ele vai dizer assim, Deuteronômios 20, capítulo 3 e 4. Dirá: ouça aos homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra os seus inimigos, sejam corajosos. Não tenham medo, nem se apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor seu Deus vai com vocês. Ele lutará contra os seus inimigos em seu favor e lhes dará vitória. Vamos aplicar isso, irmãos, apesar que infelizmente hoje nós estamos vendo países se envolverem em guerras, mas vamos aplicar isso na nossa vida, né? Irmãos, a nossa vida não é contra a carne e contra o sangue. Mas é contra principados, né? Contra o inimigo das nossas vidas, contra o pecado, irmãos. É nisso que nós estamos lutando. E nós precisamos ter coragem, irmãos. Então quero dar uma palavra para você. Não tenha medo do inimigo, irmãos. Porque nós temos Cristo na nossa vida. Não tenha medo, irmãos, de feitiçaria. Não tenha medo, irmãos, de macumba. Não tenha medo de nada disso. Por quê? Porque você tem Cristo na sua vida. Então, quando você estiver lutando, irmãos, contra a esfera, onde está ali nas esferas celestiais, né? Contra potestades, irmãos, Deus está com você. Deus está conosco. Então saiba que Deus está conosco, irmãos. Então nós não devemos temer. Nós precisamos nos apegar ao Senhor. Ouvir ao Senhor. Tenha coragem, irmãos. Sabe? Se você está passando pelo momento de luta, de enfermidade, o que for na sua vida, tenha coragem. Porque a palavra está dizendo, irmãos, que se tivermos coragem de ir diante do Senhor, o Senhor está conosco. É Ele que luta por nós. Amém, meus irmãos? Deus vai nos orientar como devemos prosseguir, como devemos andar. E o que me chamou a atenção, irmãos, é Deuteronômios 20, 18, para encerrarmos. Ele diz assim, isto evitará que o povo da terra os ensine a imitar os atos detestáveis que eles praticam, quando adoram seus deuses, coisas que farão vocês pecarem contra o Senhor. O que ele está dizendo aqui? Elimine tudo, irmãos, que não vem do Senhor. Tudo que for diferente da palavra, elimine da sua vida. Elimine. Tudo que não for do Senhor, Leandro, elimine da sua vida. Deus está falando, irmãos, com o povo. Então, irmãos, aquilo que você olha para a palavra e não cabe na palavra, tire da sua casa. Tire da sua vida, irmãos. Sabe? Viva pela palavra, irmão, plenamente.
Cuidado com os costumes, irmãos, com as ações, sabe? Tem ações que não vêm, irmãos, para fazer, para que nós cresçamos, mas vêm, irmãos, para que venhamos cair. Não, irmãos. Vamos continuar. Blinde o seu coração, blinde a sua casa. E blindar com o quê? Pela palavra. Efésios vai falar, irmãos, que devemos nos vestir da armadura de Deus. Sabe, irmãos, estão diante dessa batalha. É a armadura de Deus, irmãos. É a armadura de Deus. Vamos permanecer, irmãos. Precisamos viver uma vida santa e transformada, olhando para a palavra e com o coração sincero. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar, irmãos, pedir que o Senhor, Ele traga para as nossas vidas, justiça. Vamos orar por uma liderança que viva a palavra de Deus, irmãos, com seriedade. E que sejamos justos e honestos nas nossas relações, vivendo uma vida em santidade. Amém, meus irmãos? Pai, eu quero orar. Quero orar pelo nosso país, Pai. Porque hoje não foi à toa que estamos estudando, Senhor, essa palavra sobre justiça. É tão difícil, Pai, abrir o noticiário e ver que os juízes que deveriam estar aqui, Pai, para nos julgar as nossas causas, estão talvez, não podemos afirmar nada, mas envolvidos, Senhor, talvez em atos de corrupção. Se for, Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para trazer juízo sobre cada um. E, Pai, nos ensinar que o melhor caminho, Pai, é o caminho da verdade. Pai, também nós oramos por nós, para que também sejamos justos, Senhor, nas nossas causas, diante, Senhor, dos nossos empregados, se por acaso estiver aqui um empresário. Também, Pai, diante, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho com os nossos chefes, que possamos, Senhor, ter uma atitude justa, trabalhar com seriedade e honestidade, Senhor. Oramos, Senhor, também pelas lideranças, Senhor. Nós somos líderes em algum aspecto da nossa casa e que possamos viver de forma ordeira e correta, Senhor. Que sejamos justos, Senhor, em tudo que o Senhor colocar. Que possamos viver uma vida de santidade, porque essa é a vontade do Senhor, olhando e guardando a sua palavra no nosso coração, para não pecar, para não errarmos, Senhor, e temos o Espírito Santo nos guiando. Pai, é isso que eu te peço, e oro, Senhor, por cada um dos irmãos que estão aqui. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Pai, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, quero só deixar sempre os convites aqui no finalzinho. Glória a Deus. Hoje, às 8 horas da manhã, irmãos, nós teremos aqui a nossa sala de oração. Você que está aqui, que tem essa disponibilidade, Avenida do Taboão, 3659, Nós teremos ali os irmãos, orando, clamando por nós, pela igreja, Eu tenho certeza que os irmãos vão orar por você. Também, meus irmãos, amanhã, às 20 horas, nós estaremos no nosso culto de clamor. Amém, meus irmãos? Vamos estar juntos. E a live, 6 horas, amanhã nós estaremos também aqui. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que você tenha um dia abençoado, tá bom? E amanhã estamos juntos. Deus abençoe.